Bom, pessoal, na política não existem coincidências, existem cronogramas. Nesta semana passada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pediu o boné, entregou a carta de demissão para o presidente Lula, alegando os clássicos motivos pessoais e o desejo de ficar com a família. Comovente, não? Um homem público largando o poder para cuidar dos seus netos. Mas, se eu te disser que o calendário desta saída coincide exatamente com o avanço de uma investigação explosiva da Polícia Federal e do Banco Central sobre um certo Banco Master. Já ouviram falar dele? E se eu te disser que esse banco, agora liquidado por fraude, tinha em sua folha de pagamento como consultor ninguém menos do que o próprio Lewandowski antes de virar ministro da Justiça? E se eu te contar que as digitais desse banco aparecem pessoas ligadas a familiares de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes? Hoje, no Democracia Não é Relativa, nós vamos rasgar a carta de motivos pessoais. Vamos mostrar por que o ministro da Justiça pulou do barco antes que ele afundasse. E como o STF já entrou em campo para garantir que esse escândalo morra no silêncio, no segredo de justiça. Acompanhe, porque a República está tremendo. Para entender o medo, precisamos entender o crime. O Banco Master não era apenas um banco comum. Segundo a Polícia Federal e o Banco Central, ele era uma máquina de fraudes. Gerou um rombo estimado de 40 bilhões de reais. Eles emitiam títulos falsos, inflavam balanços e, pior, montaram uma milícia digital. A investigação aponta que o banco pagou influenciadores mais de 2 milhões de reais para atacar o Banco Central e fingir que ele era um banco sólido. É o crime perfeito: roubar o investidor e destruir a reputação de quem os fiscaliza. Mas e a conexão do ministro? Onde entra Ricardo Lewandowski? Antes de assumir o Ministério da Justiça, Lewandowski, recém-aposentado do STF, prestou consultoria para o Banco Master. O homem que comandava a Polícia Federal até ontem era quem recebia honorários do banco de qual a Polícia Federal hoje investiga. A saída dele agora em janeiro de 2026 acontece dias após a liquidação do banco e as prisões começarem. Será que ele saiu realmente porque cansou da posição de ministro da Justiça, que se tornou insustentável quando a Polícia Federal bateu na porta de seu antigo cliente? Se fosse apenas o Lewandowski, já seria muito grave, mas o buraco é muito mais embaixo. Quando a investigação começou a esquentar na justiça comum, o que aconteceu? O anjo da guarda dos corruptos entrou em ação. O ministro Dias Toffoli puxou para o STF as investigações sobre o Banco Master e decretou sigilo sobre todo e qualquer processo. Qual a justificativa? Proteger a honra de autoridades citadas. Mas olhem que coincidência. Reportagens indicam que um fundo ligado ao esquema do Master teve a participação de empresas de parentes de quem? Do próprio Dias Toffoli. Sem contar que nós temos também o caso da esposa de Alexandre de Moraes, que não para por aí. Investigações jornalísticas revelaram que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes
tinha um contrato milionário com o Banco Master. Fala-se em milhões de reais por causas que não tinham nenhuma complexidade. Perceberam o padrão? O banco que fraudou bilhões tinha um ministro da Justiça e ex-ministro do STF como consultor, a esposa do xerife do STF como advogada e Toffoli como protetor processual. Isso não é apenas um banco, é uma capitania hereditária de poder. O mais sórdido de toda essa história é como eles tentaram se salvar. O Banco Master não apenas fraudou, ele tentou destruir a única instituição que estava fazendo o trabalho certo, o Banco Central. A Polícia Federal descobriu que o banco pagou milhões para influenciadores e sites de notícias, muitos deles ligados à esquerda, para atacarem a diretoria do Banco Central, chamando-a de liquidação de perseguição política. Eles usaram a militância digital para defender um banqueiro corrupto. Olha a hipocrisia da esquerda, alegando que o Banco Central estava quebrando o Brasil, quando na verdade era o Banco Central que estava protegendo o seu dinheiro de golpistas. E quem deveria investigar isso? O Ministério da Justiça? Aquele comandado por um ex-consultor do banco? Entenderam agora o porquê que Lewandowski saiu de uma forma estratégica? Ele precisa sair da linha de tiro para que o STF possa blindar o resto da turma sem o constrangimento de ter o chefe da Polícia Federal envolvido no todo o esquema. Ricardo Lewandowski sai de cena à francesa, alegando saudades da família, mas o cheiro de queimado de Brasília é insuportável. O caso Banco Master tem potencial para ser maior que o Petrolão. E se o Petrolão já foi maior que o Mensalão, porque envolve diretamente a cúpula do Judiciário e do Executivo. Eles têm o poder, a caneta e o sigilo. Mas nós temos a atenção. O Toffoli pode trancar o processo, mas ele não pode trancar a verdade se nós continuarmos falando. Se você acha que motivos pessoais é código para fugir da polícia, compartilhe esse vídeo. O Brasil precisa saber que o ministro da Justiça não saiu. Ele foi removido antes da explosão. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não tem o rabo preso com banqueiro e nem com ministros. Até o nosso próximo vídeo.